Já pensou em quantas pessoas você conhece que estão carregando um peso que ninguém vê? Que respondem "tô bem" no automático, que resolvem tudo sozinhas, que só pedem ajuda quando já estão no limite? Se você conhece essa pessoa ou se você já viu alguém assim, esse vídeo é para você. Porque o Kentaro Miura, ele passou mais de 30 anos desenhando esse padrão dentro de um personagem. Porque o que ele criou é o retrato mais brutal que a ficção já fez sobre o que acontece com uma pessoa quando o mundo decide desde o primeiro dia que ela merece cuidar. Tem um detalhe sobre Berserk que a maioria das pessoas não sabe. Kentaro Miura não desenhava apenas cicatrizes, ele desenhava o tempo que a dor leva para curar. Cada traço, cada sombra, cada expressão de Guts foi desenhada por um homem que passou décadas carregando o peso da própria obra, que adiava capítulos porque precisava que cada página fosse exata, que morreu em 2021 sem terminar a própria história. E talvez não seja coincidência que o personagem que ele mais amou seja aquele que justamente não consegue parar, que não consegue descansar e que carrega uma espada gigante demais porque ninguém nunca chegou para ele e falou assim, ó, pô, pode deixar essa espada aí, pode descansar agora, não precisa utilizar ela mais. Cara, Kentaro Miura e Guts tem muito mais coisa em comum do que você consegue imaginar. Guts nasceu debaixo de um enforcado. A mãe morreu antes do parto. Ele chegou ao mundo sob o corpo dela, num campo de batalha, numa árvore, entre soldados que não sabiam o que fazer com uma criança. Ninguém escolheu ele. Ninguém quis ele. Ele simplesmente sobreviveu, porque era o único que sabia fazer. E aqui está a primeira coisa que você precisa entender sobre Berserk e principalmente sobre o Guts, tá? Ele não aprendeu que o mundo é perigoso. Ele já nasceu sabendo sobre o perigo do mundo. E a única figura paterna que apareceu para ele, assim, de fato, foi um cara chamado Gambino, que deu treinamento para ele, que criou ele, mas que à noite, quando ele não tinha mais utilidade, o vendia para outros soldados. E aos 11 anos de idade, Guts percebeu que a mesma mão que tentava protegê-lo era a mesma mão que também queria matar ele. Ele não matou apenas um homem naquele dia, ele matou a possibilidade de confiar em alguém. E esse é o peso que ele vai acabar carregando por toda a obra. Não apenas aquela espada grande pra caralho que ele carrega, mas não apenas as cicatrizes que ele vai acumulando ao decorrer do tempo, mas com a certeza silenciosa de que confiar em alguém é o caminho mais rápido para se machucar. E agora eu vou te mostrar como que essa solidão ela se transformou em alguma coisa muito pior. Mas antes disso, se você já sentiu que não podia confiar em ninguém, que preferiu quebrar sozinho a ter que pedir ajuda para outra pessoa, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente não foge das conversas difíceis, tá? Com 16 anos, Guts encontra a Banda do Falcão. E pela primeira vez na vida encontra algo que parece pertencimento, pessoas que lutam ao lado dele. Um líder chamado Griffith, que enxerga algo nele que ninguém tinha enxergado, uma mulher chamada Casca, que o olha como igual. Mas Berserk não é uma história sobre pertencer a um grupo quando você o encontra ele, mas é sobre o que acontece quando uma pessoa que você mais confia, aquela pessoa que você mais confia no mundo inteiro, destrói isso dentro de você, sabe? E aqui eu não vou detalhar o eclipse, tá? Berserk ele precisa ser vivido, vivenciado e não apenas resumido. O que você precisa entender é a consequência psicológica disso tudo. De um homem que já desconfiava de todo mundo, que carregava 11 anos de traição em todas as suas cicatrizes acumuladas. E o que ele faz com tudo isso é o que define Berserk por inteiro. Então pega essa linha de raciocínio. Depois do eclipse, Guts faz uma coisa: anda, luta e mata. Sem destino, sem plano, sem ninguém. Apenas o próximo inimigo. Apenas o movimento que impede ele de parar e sentir o que aconteceu. Por fora, isso parece força, né? Uma espada gigantesca, maior do que qualquer homem aguentaria carregar. O corpo que absorve todos os anos, inquebrável. Mas sabe o que é isso? Sabe o que significa tudo isso?
é fuga. A raiva de Guts não é força. É a única linguagem que ele aprendeu para não precisar sentir mais nada. E funciona. Até um dia que literalmente isso para de funcionar. Quantas pessoas você conhece que funcionam exatamente dessa forma? Que aguentam tudo sem reclamar? Que quando você pergunta se alguma coisa vai bem, ela responde que tá bem no automático, mas que por dentro tá se quebrando por inteiro e que só pedem ajuda quando já estão no limite de tudo. Pessoas que aprenderam cedo demais que depender de alguém é algo extremamente perigoso e que se você mostra onde dói, quando você mostra alguma fraqueza, alguém com maldade vai apertar exatamente nessa ferida. Porque Berserk não é apenas um anime sobre espadas e demônios, é muito mais profundo do que isso e você deveria entender isso, tá? Mas eu acho que Berserk é um arquivo clínico profundo de como uma pessoa ela reage ao mundo quando ele não parece mais seguro, sabe? Então ela nunca vai abaixar a guarda. No arco mais recente de Berserk, Guts começa a mudar, não muito, não de forma dramática, mas ele começa a deixar pessoas chegarem perto. Começa a aceitar que não precisa carregar a espada mais sozinho o tempo inteiro. E essa mudança pequena, quase que imperceptível, ela é mais poderosa do que qualquer batalha que ele venceu durante toda a obra. Porque vencer batalha, porra, Guts foi criado para isso, sabe? Ele foi treinado para vencer batalhas. Mas o poder dessa reação é que, tipo assim, ele nunca deixou outra pessoa conhecer profundamente ele, sabe? É deixar alguém entrar mesmo. E para pensar quando a gente coloca isso nos dias atuais. A gente vive numa cultura onde a gente glorifica a personalidade de um Guts. O cara que não precisa de ninguém, que sabe resolver tudo sozinho, que não reclama, não chora, não pede, porque isso tudo, se acontecer com um homem, demonstra fraqueza, demonstra fragilidade, sugere de que assim, porra, esse cara ele não é forte o suficiente para aguentar o tranco. E aí Berserk acaba discordando disso, sabe? E aí 32 anos de obra, Berserk nos mostra que a pessoa mais forte não é a pessoa que aguenta mais, é a que finalmente para, que olha para alguém e que consegue enxergar a fraqueza daquela outra pessoa sem julgar ela, sabe? Sem dizer que ela é fraca porque ela não está aguentando isso, que ela deveria ser mais forte, mas aguentar não é sinônimo de força, porque às vezes você pode aguentar tudo, mas quando você está no seu mais profundo íntimo, você não consegue lidar com o que você tem por dentro, então você não está aguentando de forma nenhuma. Eu acho que Berserk vai de contramão a esse sentimento, apesar de mostrar no Guts que ele tem isso. Mas a gente não enxerga que o Guts traz consigo, sabe, dentro de si, uma coisa muito mais forte, que é a solidão, poxa. Não é assim que funciona o mundo, tá ligado? E aí Guts, ele finalmente entende isso. Ele entende que você não precisa aguentar tudo o tempo todo. Eu quero saber de você, quanto tempo falta para você baixar essa guarda e deixar alguém entrar na sua vida de fato, sabe? E você não consegue mais progredir na sua vida porque você tem que aguentar tudo a todo momento e a vida não funciona desse jeito. Sozinho você não é ninguém, tá bom? Então eu quero saber de você, quanto tempo falta para você abaixar essa guarda, sabe? E viver a vida, falhando, aprendendo e caminhando, tá? Comenta aqui embaixo, eu vou estar respondendo todo mundo.